Qual é a senha? Bem-vindo à Sociedade Paranormal. As portas da Sociedade Paranormal foram abertas. Bem-vindos! Agora você faz parte deste clã em busca de respostas para os mistérios da nossa raça. Eu sou o Bruno, seu anfitrião, e toda semana estou com um convidado mais que especial aqui do meu lado para me ajudar a desmistificar os mistérios da nossa raça. Mas antes da gente ter este papo incrível hoje, você já passou lá no nosso Instagram? Não? Então corre! O que você está esperando? No @SociParanormal e se inscreva. Lembrando que quanto mais seguidores lá no nosso Instagram, no Sócio Paranormal, mais convidados incríveis como o de hoje conseguimos aqui todos os sábados. Ah, tá no Spotify? Não esqueça de deixar as suas 5 estrelas, o comentário e de mandar esse áudio para todo mundo, porque hoje o episódio está incrível. Aqui do meu lado, ele, Baba Jonathan. Ele é historiador, professor e sacerdote. E ele é criador da página do Instagram Africanizar Culto a Orixá, que vai nos responder um monte de dúvidas, porque eu tenho certeza que o papo hoje vai ser incrível. Boa noite, Jonathan. Boa noite, Bruno. Como é que você tá? Eita, a gente tá bem demais. Lembrando que hoje a gente vai ter um papo muito legal. Quero aprender muito, sou fascinado. Mas antes, eu queria entender o que é o africanizar. O africanizar, ele surgiu de uma conversa com o meu sacerdote, que é o Baba King. E eu perguntei para ele, no momento em que ele meio que me deu uma cartada sobre a minha questão do sacerdote, né, do sacerdócio. E aí eu perguntei para ele, falei o que é necessário para ser um bom sacerdote. E uma das orientações dele foi pensar como um africano. Então, o africanizar ele surgiu dessa ideia de para pensar o orixá, a gente precisa pensar como africano, já que o orixá, ele é africano. Então, essa foi uma das orientações que meu sacerdote deu. E aí, a partir daí, eu comecei a tentar não cair na vala comum, né? Que é na vala comum, eu digo, do conhecimento. E aí, passei, junto com o apoio da minha esposa também, que está dentro do templo, né? Que ela me ajuda, que faz parte também do templo. E a gente começou a desenvolver uma perspectiva sobre o que seja o orixá, tendo como base a filosofia africana. Por isso, o africanizar é uma forma da gente se descolonizar da cultura ocidental cristã e nos colonizar com a cultura iorubá. E a gente quer conhecer quem é o Jonathan, este sacerdote que vem nesta religião linda que é o iorubá. Cara, o Jonatas, ele é hoje uma pessoa com 39 anos, que está desde os 4 dentro da macumba. Desde os 4 anos? Exato, dentro de casa de santo mesmo, de candomblé. E nesse processo, né, teve outras casas, teve a casa de Umbanda, casas de candomblé, porque no Brasil, querendo ou não, existe essa sintonia entre Umbanda e candomblé, que é muito nossa, né? Deixando isso claro. E Jonatas, ele é uma pessoa que surgiu desse meio que não tem outra realidade a não ser essa, né? Então, assim, eu até brinco, as pessoas nasceram dentro da igreja, nasceram dentro da macumba, então eu não tenho outra realidade. A minha perspectiva de vida sempre foi a do orixá, a de casa de santo. E hoje, né? Eu sou historiador, hoje eu sou pedagogo, eu tenho formação em psicanálise, estou me formando em psicologia, tenho outras formações, outras continuidades em termos de estudo, mas sempre voltado para essa perspectiva da filosofia africana,
e do orixá. Então acaba que eu sou um fruto desse meio macumbístico, digamos assim. Eu sou o resultado de toda essa mutação chamada Brasil e orixá, santos, como queira chamar. A internet vem trazendo um monte, né, de informações sobre orixás, culto a orixás, né, receitas prontas, né, muitas vezes que vêm para ensinar como cultuar, como adorar, como ver, receber, essas coisas. Existe um risco quando a pessoa segue essas fórmulas prontas vindas da rede social? E qual seria o verdadeiro modo de se cultuar um orixá? Cara, não, assim, é o que você falou, existe muitas páginas, muita gente disseminando culto. Só que, assim, não existe um culto original, né? Então, assim, quando a gente pensa no que é orixá, a gente pensa em religiões tradicionais. É o primeiro ponto. E essas religiões tradicionais, elas são passadas de família para família. Então acaba que a gente não tem uma unicidade sobre aquilo que vem a ser o culto, né, o Xexelabá, ou como queira chamar, tá? Que é o culto africano. O que nós temos é um conjunto de filosofias familiares que vão sendo compiladas com o passar do tempo por determinados grupos, e aquelas filosofias familiares começam a fazer parte, né, a partir daquele momento, de um culto maior. Então, o que se tem do orixá não é uma religião, mas sim filosofias tradicionais, de famílias tradicionais, que são passadas temporalmente, né, e geograficamente para outras famílias. Qual o problema disso tudo? É que não se gera uma religião. Então a gente não pode fala-se, né, sobre religião africana, mas o conceito de religião é um conceito muito arraigado em uma estrutura fixa, em uma estrutura solidificada, com regras pontuais. E o culto africano, ele não é isso. Ele é um culto de, digamos assim, vulgarmente falando, é um culto de tribos tradicionais, de tribos. Então os orixás, eles são muito familiares, eles são muito tribais. Então o culto de Exu, que é em Vodum, né, que é em Benin, ele não é o mesmo culto de Exu que bora colocar assim, em Abeokuta, na Nigéria. Apesar de ser o mesmo orixá, apesar de ter as mesmas características, os cultos, eles são diferentes. Então acaba que é muita transformação, é muita mutação dentro da África. Nós que precisamos criar uma caixinha para colocar a ideia do que é o culto original. O culto original é aquele que é praticado, se a gente for pensar assim, é aquele que é praticado pelas famílias na África, na própria essência. A gente que se apodera desse culto para dar uma, digamos assim, uma brasileirada, né? Você faz parte da religião Yorubá, né? Que é de matriz africana. Ela é diferente ou igual da religião do Candomblé, da Quimbanda, da Umbanda? São a mesma religião ou são diferentes? Não, ela é bem diferente. O Candomblé, se a gente for parar para pensar, o Candomblé é uma estrutura. O Candomblé, a Umbanda, a Quimbanda são estruturas pontualmente brasileiras, tá? Pontualmente. E isso tem muito a ver com o tipo de sociedade que nós vamos ter, tá? Com o tipo de estrutura, inclusive colonial, por conta do processo de escravização dos africanos, tá? Então, quando a gente fala sobre... a gente nem fala sobre religião tradicional africana, a gente fala sobre culto tradicional iorubá, né? Lembrando que os iorubás é um povo específico e o orixá é cultuado também em outros povos, não só os iorubás. Mas a nossa família, a minha família, a família da qual eu faço parte, é a família Odudua, que ela é uma família iorubá. O Candomblé, ele é a formação de várias, digamos assim, de várias tribos que vieram de forma escravizada para o Brasil,
de várias famílias, né? Você então veio família de Obatalá, família de Ogum, família de Exu, família de Oxum, de Euá, Oxumaré, assim por diante, várias famílias escravizadas que ao chegar ao Brasil, não podendo dar continuidade ao culto aos seus deuses como era na África, vão se unir de forma clandestina, né? Eu digo clandestino até porque era proibido, por isso que existe o processo de sincretismo. E aí, o que se tem no Brasil é a formação de uma estrutura, tendo como base essas famílias, esses conhecimentos sobre os orixás, que vão se agregar como possibilidade de continuidade do culto, e vão formar no Brasil uma estrutura diferente do que é lá dentro de África, né? África e Yorubá. Eu até brinco assim e falo, cara, e na África, pelo menos África e Yorubá, não tem casa de santo. O que nós temos lá são templos de orixás. São coisas diferentes. A estrutura de casa de santo, ela é bem brasileira. Já a Umbanda, ela é um culto miscigenado de várias culturas, inclusive cultura europeia marginalizada, que veio com os italianos, os alemães também para cá, que vão se encontrar em subúrbios, em periferias, de forma oculta a partir do século XIX, na verdade a partir da grande imigração de 1870 para o Brasil, até antes, né, os processos de imigração a partir de 1811, quando o Brasil começa a importar estrangeiros para a substituição da mão de obra escrava, que vai começar em 1811, passa por 1830, vai para 1850 e 1870. Então essa vinda desses digamos assim, desses estrangeiros vão trazer também o culto à ancestralidade deles, né? O culto aos antepassados. E isso vai virar uma bola energética, uma bola de religiosidades que vai começar a dar forma ali no Rio de Janeiro, né, nos grandes centros econômicos, e vai constituir uma religiosidade diferente que vai começar a ter espaço a partir de uma ideia kardecista, de uma insatisfação, aquela estrutura kardecista que estava ali, que vai falar, não, a gente recebe espíritos. Mas isso já vinha desde há décadas já no Brasil, antes mesmo de estourar a ideia de que a primeira casa de Umbanda nasce ali, após uma insatisfação dentro de um centro kardecista, né? Então, quando você percebe a estrutura ali, ou seja, onde eu quero chegar por tudo isso? É que tanto o Candomblé quanto a Umbanda, eles são exclusivamente brasileiros. O Candomblé carrega as suas origens dentro de África, né, origens históricas, religiosas, filosóficas, e a Umbanda ela vai começar a agregar aqueles que eram os excluídos e pegar um pouquinho de cada essência até formar aquilo que a gente conhece como Umbanda hoje. Lembrando que a Umbanda antes ela é bem diferente de hoje. E lógico, vão se desenvolver vários tipos de Umbanda no Brasil, não somente esse urbano e periférico, mas aquela Umbanda também, bora colocar assim, uma Umbanda mais voltada para o sertanejo, e aí vai ter o culto dos boiadeiros, o culto da família de Légua, o culto de Jurema, o culto culto de baiano. Então o sertanejo, lembrando que o sertanejo é aquele que adentra o território. Então a quimbanda, ela nasce de uma transmutação que vai além disso, que é a inserção de processos, digamos assim, mágicos, processos ritualísticos, nórdicos, europeus, de uma Europa que vem para o Brasil. E aí você começa a perceber que os próprios símbolos da quimbanda, símbolos de e símbolos de Exu, são extremamente parecidos com os símbolos nórdicos. Então você tem uma inserção
da cultura do norte de uma Europa dentro do Brasil com os seus simbolismos, e aí você vai adentrando profundamente cada vez mais nessa quimbanda que envolve inclusive questões judaicas, questões como os livros mágicos de Salomão, e aí, cara, aí é um buraco, digamos assim, é um buraco que se entra e vai profundo, e a gente, né, se não se deixar, vou falar sobre isso a noite inteira aqui. O Yorubá, então, é a religião africana pura, aquela que não tem nenhum tipo de manifestação de outras religiões. Eu diria que ela é a cultura não africana, mas não a religião africana, mas o orixá puro. Seria o mais puro. Lembrando que, nesse caso, você tem orixás em vários cantos ali da África, mas o Yorubá, ele o conceito de orixá, ele tem como um dos fundamentos o povo Yorubá. Então, o mais próximo da origem, o que seria mais original, mais puro, mais... até essa palavra pura é um pouco estranha, mas mais primordial é o povo Yorubá, é aquilo que está lá hoje no povo, que carrega as marcas, que carrega a ancestralidade, porque as famílias, elas são continuidade daquelas primeiras famílias de antepassados que cultuavam o orixá e estão presentes até hoje. E era aí que eu ia chegar, você chegou justamente onde eu ia perguntar, que um dos pilares, né, então, é a ancestralidade. Eu vejo que você trabalha e você fala muito sobre ancestralidade. E qual seria a importância da ancestralidade na vida das pessoas? Costumo dizer que é o seguinte, o orixá na nossa vida, ele é secundário. Tá? Por quê? Porque o orixá está lá fora. Ele é natureza. Ele é o sol que nasce, a lua que aparece, a água que corre, é a terra que nós pisamos. Só que nossa vida depende exclusivamente dos nossos antepassados. Então, assim, se na minha linha de evolução familiar tivesse faltando uma pessoa, eu já não estaria aqui. Então a ancestralidade, ela é mais importante para o ser humano do que o próprio orixá, como concepção de vida, porque eu só estou vivo porque o meu avô existiu, o meu tataravô, a minha bisavó, a minha tataravó, e assim por diante. Então nós herdamos pontualmente todos os atributos positivos e negativos dos nossos ancestrais, e com eles a responsabilidade de suas ações. Então eu sou o resultado daquilo que meus ancestrais foram. Aí as pessoas falam, mas eu não aceito. Ok, não aceita. Então retire a doença que passou também do seu ancestral para você dentro do seu sangue. É simples. Se você conseguir retirar a doença que passou de um ancestral para você também consegue retirar a responsabilidade dele que passou para você. Mas querer somente a parte boa também não dá. Então, nós somos compostos por essa mescla meio louca, meio doida de pessoas boas, pessoas más, pessoas legais, pessoas más, pessoas sãs, pessoas que amaram, pessoas que odiaram, pessoas que mataram, pessoas que deram vida. Então, nós somos esse emaranhado de pessoas junto de nós. E, se pararmos para pensar que o ser humano nasceu na África, né? O ser humano, ele surge na África e ele tem uma evolução de 7 milhões de anos e nós somos a ponta da corda da evolução. Pensa só quantas pessoas já passaram para que nós estivéssemos hoje aqui. Então a importância dos nossos ancestrais, ela é máxima na perpetuação da espécie humana. Tá, para me entender, por exemplo, vou fazer aqui o Sociedade, todo mundo sabe que eu faço pergunta de cabeçudo, porque eu não sei do tema. Então assim, eu sou como o ouvinte nosso aqui do Spotify que não entende. Então assim, eu faço essas perguntas de cabeçudo mesmo. A gente, por exemplo, no Espiritismo, a gente sabe que um dos pilares da reencarnação é essa. Você vem e volta para você consertar os seus erros. Você tem, então, uma missão aí de sempre estar
na sua fazendo a sua evolução, até chegar num ponto de falar, olha, não precisa voltar mais. Sim. Quando você explicando essa ancestralidade, eu entendi que a gente então a gente carrega cargas dos nossos antepassados. Mas como que a gente identifica essas cargas, o porquê que essas cargas são lançadas para a geração futura, né? Porque assim, tem que ter um porquê, né? Sim, sim. Para evolução, não é? E como a gente identifica essas cargas no nosso dia a dia. Bora botar uma lenha no fogo então, um pouquinho? Vamos. Bora pensar assim, você falou sobre a questão da perspectiva, inclusive espírita, que é kardecista, né? Isso. Sobre essa questão do, nós viemos, estamos num processo de evolução. Kardec escreveu os seus livros há 150 anos. E aí ele vai escrever o Pentateuco e vai ali determinar que, de acordo com ele, com base nas pesquisas dele, que ele passou por vários locais do mundo fazendo perguntas para espíritos, entidades, ele vai ter respostas similares. Bora lembrar que nessa época a gente está falando sobre positivismo no mundo e o surgimento das ciências. É o primeiro ponto. Então ele precisa determinar a ideia de um método científico para justificar a nova filosofia cristã que ele traz como última mensagem de Cristo para a Terra. Beleza? Só que tem um porém. Aí, a Nigéria, nesse momento, ela está passando pelo processo de imperialismo franco-britânico. E se você parar para ver os pontos que ligam a cultura iorubá ao mundo kardecista, você começa a questionar algumas coisas. De onde Kardec tirou essa ideia de que a gente tem um planejamento de vida? De onde que Kardec tirou essa ideia que nós temos um mapa sobre o nosso destino, sobre a nossa família espiritual? Isso tudo é iorubá. Na verdade, na minha perspectiva, tá? Assim, pode aparentar até ser meio estranho, mas para mim Kardec foi a África e roubou as ideias iorubás e levou como se verdade fosse branca cristã, que era o mais natural. Porque quando a gente fala sobre planejamento de vida, eu tenho planejamento, eu tenho uma missão de vida, isso é Kuta Ebé, Orixá Ebé, que já é dito há 10 mil anos na África, não é uma coisa que surgiu há 150 anos. E a Nigéria estava sobre a invasão britânica, e a França e a Inglaterra, eles tinham acordos políticos. Então, assim, existia um livre acesso, inclusive do europeu a esses povos. E aí você começa a perceber algumas coisas. E eu vou dar um outro exemplo. E isso ocorre até hoje. A ideia de constelação familiar. E eu já vou voltar para a questão ancestral. Eu só estou te falando isso para te explicar a questão ancestral também. A questão de constelação familiar que muita gente fala. Que para mim que assim, já foi dito até pelo próprio desenvolvedor dessa base. Assim, não é psicológica porque ela foi negada pela psicologia. Mas que ele foi à África e pegou do culto de Egungun, o culto da ancestralidade, orientações sobre como acessar a ancestralidade das pessoas. O problema é que são pessoas não autorizadas espiritualmente que metem a mão onde não são mandadas, não são permitidas e acabam causando um alvoroço dentro da existência da pessoa, porque começa a mexer com energias que estão ali, que não deveriam ser mexidas, porque alguém acha e transformou isso em um mercado de cursos. Mas bora voltar para a sua pergunta. Por que eu estou falando sobre tudo isso? Porque essa perspectiva que nós temos sobre evolução é uma perspectiva kardecista branca e que nos coloca, que nos destoa do planeta. Então, quando eu falo que eu vou para um outro lugar, eu vou evoluir, eu estou me desconectando de onde eu estou. E qual é o nosso papel no mundo? Qual é o nosso papel de evolução? Tornar uma sociedade melhor. Às vezes a gente está esperando uma missão tão grandiosa como aquela que foi criada para Cristo. Nossa, você vai salvar o planeta?
e que você esquece que às vezes é para você ser um bom filho, para você ser um bom pai, para você ser uma boa mãe, para você ser um bom esposo, você ajudar a sua coletividade. A nossa missão é ajudar o nosso coletivo, e não é um coletivo planetário, é um coletivo ali local. Essa é a nossa missão, é a missão básica, missão de perpetuar uma espécie que dê continuidade a um planeta. O problema é que, na perspectiva, aí eu tenho várias críticas ao kardecismo, sim, tá? E quanto a isso, porque para mim foi um grande roubo da cultura iorubá. Basta pegar a filosofia iorubá e o Pentateuco e kardecismo que você vai ver as similaridades. Então, o que ocorre? Qual é a nossa missão de evolução? Transformar o nosso coletivo em algo melhor. É isso. E por que os erros dos nossos antepassados são passados para nós? Porque simplesmente você não consegue apagar a ação de um antepassado teu. Então, assim, quando você corta uma árvore, independente de se você se arrependa, independente do que você faça, a árvore foi cortada, não tem como mudar o fato ocorrido. Então, quando espiritualmente nós temos um destino, e quando esse destino ele não é cumprido com o nosso coletivo, com a nossa família, quando um pai abandona um filho, a responsabilidade vai passar para o problema é que isso vai desembocar em algum lugar. Eu uso muito como exemplo a própria energia. Se você tem um fio de luz, onde nesse fio passa energia, você pode botar um bocal e uma lâmpada e virar luz, ou você pode meter a mão e morrer de choque. Energia é energia. Energia que dá vida é aquela energia também que dá choque. E é isso que eu não estou conseguindo entender. No caso, quando você fala passa para ancestralidade, para o próximo, são vidas diferentes ou são a mesma vida? O que o Yorubá acredita que somos, que a gente morre e volta, ou a gente morre e ali acaba, segue a vida com outras almas, com outros espíritos, Como que é isso que eu não tô conseguindo entender? A gente volta. Então, assim, quando a gente morre, a gente volta. A gente tem várias existências, né? Várias existências. E bora colocar assim... Com a mesma alma, no caso. O conceito de alma, ele é bem diferente no mundo iorubá. Aí a gente teria que entrar naquilo que a gente chama de anatomia espiritual. Que vai envolver EMI, vai ver Okan, corpo, DNA espiritual, tem uma profundidade muito grande aí, e que inclusive atrapalharia a nossa conversa agora. Isso, mas aí então no caso a gente morre e tem a possibilidade de voltar. Tem. E nós acabamos voltando, por isso que o culto africano ele é um culto de reencarnação. A ideia de reencarnação, ela existe, ela existe no mundo africano desde sempre. Desde quando o primeiro ser humano pensou nisso. Então ela sempre existe, ela volta, né? Essa ideia de que nós morremos e não voltamos, ela não pertence, pelo menos, ao mundo iorubá, tá? Então, o que ocorre? Bora botar assim. Sabe quando Kardec fala em relação aos débitos que nós criamos? Esses débitos, eles são... essa ideia de débito é uma ideia iorubá. Então, assim, não quer dizer que você seja punido, que você vai ter que passar... não. Bora botar um exemplo. A minha família, sei lá, em uma situação de guerra, exterminou outra família. Cara, a alma daquelas pessoas, o espírito, bora colocar assim, a essência, vai continuar a existir. Quando morrer, vai para o plano espiritual. Só que vai existir o ódio, vai existir a raiva, vai existir todos os sentimentos ruins que vão me ligar a eles, porque fui eu que coloquei eles nessa condição. Então, tem famílias que promoveram tanto mal a outras que as suas dívidas são impagáveis. E acaba que os descendentes dessa família acabam sendo prejudicados pelo ódio promovido pela família a outros. Então, o que ocorre? A responsabilidade do sangue, ela é fundamental. Então, por que nós devemos
bora botar assim muito entre aspas, porque eu não gosto dessa palavra evoluir, mas porque nós devemos evoluir para que nós possamos evitar que as gerações futuras de nossas famílias sejam prejudicadas por nossas ações egoístas. Então, quando eu falo que eu vou evoluir, não é porque a minha vida vai mudar. Não vai. Quem vai mudar é a vida do meu filho, a vida do meu do meu neto, é a vida da minha neta. São essas as vidas que vão mudar. A minha vai permanecer no meu destino. Eu nasci, bora colocar assim, eu nasci em um destino onde existem pessoas, espíritos, pessoas que já morreram, que por conta do meu avô, por conta do meu bisavô, não gostam da minha família. E isso vai desembocar em mim. Só que se eu tomar atitudes corretas, decentes, e tentar reverter as besteiras que meus antepassados fizeram, eu posso arrumar daqui pra frente. Então, assim, não é tipo, eu morri e acabou a responsabilidade. Não, pro mundo africano não. Tanto é que o sentido de coletividade é muito forte para eles. O coletivo é mais importante do que o individual. Não sei se ficou claro, é porque é complexo mesmo, é um mundo diferente do nosso. E deixa eu te perguntar, a gente tem uma dúvida muito grande, que vocês falam muito sobre o ebó, né? O que seria o ebó? Ebó é mecanismo de transformação da vida. Falei um monte de coisa e não falei nada ao mesmo tempo. Verdade. Eu sei. Então, assim, ebó, ele é uma ritualística que pode ser feita através de comportamento, sangue animal, sangue vegetal, sangue mineral, tá? São ritualísticas que vão fazer que a vida ganhe força para ser vivida, ganhe potência. É como ebó seria, simplificando, você... Sabe aquelas pilhas que você recarrega? Você colocar essa pilha na tomada. Então, ebó é a energia necessária para que nós possamos fazer as mudanças necessárias naquele momento de vida. Então, ebó é mecanismo de transformação. Então, o ebó pode ser de comportamento. Um exemplo, às vezes sai em jogo e que eu preciso me calar, ficar quieto, eu não posso brigar. Então, o que é isso? O que é isso? Isso é um ebó de comportamento. Eu preciso aprender a arte do silêncio para não arrumar confusão e não prejudicar um possível destino positivo, um destino bom. Ou, sei lá, tipo, tem ebós, pra você ter ideia, tem vários tipos de ebós, inúmeros tipos de ebós. Tem ebós que você alimenta as pessoas. Então, existe um ebó chamado, bora botar assim, que a gente vai chamar de Sara. É alimentar as pessoas. Então, assim, você pode fazer um ebó pra dar comida pras pessoas na rua. Por quê? Porque você precisa da energia do ori da pessoa pra que ele te abençoe. Então, você precisa de aceitação social. Então, para trabalhar a aceitação social, a gente trabalha mecanismos de aceitação social. E quais são esses mecanismos? Comida. Eu vou dar um exemplo bobo para você. Quantas vezes você ofereceu bala para as pessoas e as pessoas não sorriram para você? Sabe? Então, assim, oferta uma balinha para alguém. Pega uma balinha e põe na frente da pessoa. A pessoa vai sorrir para você. Isso é um ebó. Então, ebó, ele é algo que transforma a vida. E esse algo pode ser uma ritualística, pode ser uma comida, pode ser um comportamento. Então, ebó é um nome genérico que a gente dá para determinados atos litúrgicos. Para a religião, assim como as mais conhecidas, a religião Yorubá, ela tem céu, inferno, ela tem o bem e o mal, ou isso é extinto dessa religião? Eu posso falar até sobre isso porque o meu mestrado foi sobre o diabo. Eu fiz um mestrado sobre o diabo. E uma coisa que é pontual o inferno ele só existe na religião cristã. Não existe em nenhuma outra religião. Não existe inferno em outras religiões, somente no cristianismo. E as pessoas vão falar, não, mas no mundo islâmico existe uma perspectiva também, bora colocar assim, infernal. Mas, lembrando que também tem uma cultura aí atrás do mundo greco-romano, sobre o Tártaro, onde os traidores são jogados, né? O inferno ganhou, o diabo e o inferno ganharam força a partir do século XII, ali dentro de uma Europa, quando o mundo
o mundo europeu começou a se fragmentar dos processos de suzerania e vassalagem do mundo feudal, e a igreja precisava de um mecanismo de controle das pessoas, de controle social, e a partir daquele momento o mundo passou a conhecer essa figura diabólica, demoníaca, chamada Satã, Lúcifer, mas até esses próprios nomes, eles têm origens que não são cristãos, né? O próprio, assim, eu vou dar um exemplo básico para você, para que só para a gente compreenda. O nome demônio vem do conceito de daimon, que é grego, que é o espírito que acompanha o ser humano. Por isso que na Idade Média o demônio é aquele que habita o outro, né? Satã é o conceito daquele que atravessa o caminho. Significa isso, Satã é aquele que atravessa o caminho. Tanto é que as pessoas vão falar, tá, mas onde é que está o demônio, o diabo, Lúcifer, dentro da Bíblia? Do Velho Testamento, o nome Lúcifer ele não existe. O que existe é um nome chamado Helel, ou seja, é engraçado porque é Gabriel, Rafael, todos são Els, menos Lúcifer, né? Mas o nome de Lúcifer, ele se chama Helel, que é a primeira estrela, né? Ou a primeira criação, e assim por diante. Por que eu estou falando sobre isso? Porque essa figura, ela só existe dentro do cristianismo. Nenhuma outra religião que não seja a abraânica, né? Assim, bora colocar, ela possui essa figura. Então, se o diabo não existe dentro das outras religiões, o conceito de mal também, ele é um conceito mal estipulado dentro do próprio cristianismo, porque, como diz a perspectiva filosófica, se Deus é tudo e o mal existe, Deus também é mal. Se Deus é todo poderoso e o mal existe, então significa falar que ele permite o mal. Ou se Deus existe e o mal existe e Deus não consegue acabar com o mal, significa falar que Deus não é tudo. Então, assim, você tem um jogo filosófico aí muito sério atrás. Por quê? Porque o cristianismo é a única religião que não sabe lidar com o conceito de mal. Porque o próprio judaísmo sabe lidar com isso, o próprio islamismo sabe lidar com isso, e dentro da filosofia africana, dentro do mundo africano, o diabo não existe, o mal não existe. Qual é o conceito de mal dentro da filosofia africana? Aquilo que você faz e prejudica o coletivo é o mal. É simples. Quando eu tomo uma ação e essa ação ela tem como fundamento o egoísmo, a minha retirada do coletivo em prol de algo especificamente individual que vai ferir o coletivo, isso é mal. O mal é a ação que não tem como fundamento o bem maior. Que legal. Então não existe essa concepção do inferno dentro da religião. Que legal. Gente, tá vendo só? E não existe. Tá aprendendo hoje. Uhum. E não existe e não vai existir, porque não pertence a eles. Então, assim como falam, por exemplo, na Igreja Católica temos o purgatório, no Espiritismo temos o umbral. Existe um ponto de assim, né, que é o intermediário, digamos, no Yorubá? Cara, não existe, até porque essa criação de inferno, purgatório, paraíso, ela vai ser uma concepção, tipo, que a igreja vai se apoderar, bora colocar assim, especialmente ali e do livro de Dante, né, de Dante Alighieri, que vai construir tanto a questão do inferno, do purgatório e do céu, tendo como base livros já anteriores a ele, né? Só que esses livros eles têm como fundamento o mundo filosófico greco-romano, que é o inferno. Ele é literalmente o Tártaro, onde a alma dos traidores dos deuses são jogadas. Olha só que interessante, tipo, lembra muito o inferno. Tem o purgatório, que seria o Campus Hefestos, um lugar com tonalidade de cinza, onde as pessoas vagam eternamente, sem ter um local para ir, e a Ilha dos Abençoados, ou Campos Elíseos, que seria o paraíso, onde somente aqueles que são escolhidos pelos deuses, os puros de coração, entram.
Então, quando a gente pega essa ideia de paraíso, de purgatório, de inferno, a gente está fazendo uma construção europeia. O mundo africano não tem isso. Você é responsável pelas suas ações, e o inferno, digamos assim, seria a responsabilidade dos seus antepassados e sua frente à vida que vai lhe cobrar. É mais prático. Não tem nada de, diabão e que vai te castigar, que vai te jogar no fogo. Não. É uma coisa até pior. É a sua mente, é a sua responsabilidade, é aí que vem o grande quê da coisa, a grande seriedade. Eu não me baseio em uma mitologia, porque, querendo ou não, as filosofias religiosas têm como base a mitologia, né? Então, eu não me baseio de uma mitologia de um local de pura punição para que eu tenha responsabilidades. Eu me baseio em uma realidade onde eu tenho responsabilidades e eu tenho que assumir com essas responsabilidades. Então, o inferno, eu vou citar Sartre, o inferno são os outros. Porque são eles que me cobram. A responsabilidade minha. Então, o meu inferno é a minha responsabilidade. Frente à vida, frente à existência. Por isso que tá com os erros dos nossos antepassados e não cometer os erros futuros, ele é tão importante. Para quem deseja iniciar na religião Yorubá, mas não tem uma bagagem, está vindo de uma outra, né? Vocês devem receber muitas pessoas, né? Ao Sim. longo do tempo, que vêm de outras religiões e acaba que estão ainda dentro, né, dessa doutrina impregnada no corpo. Como que funciona? Existe uma iniciação? Como que as pessoas podem procurar para entrar nessa religião? Cara, iniciação é uma coisa tão complexa, sabe? Porque cada família de orixá quando eu digo família de orixá, eu digo um conjunto de famílias sacerdotais que se unem para determinar qual vai ser o tipo de iniciação que existirá. Como não existe um corpus legal, digamos assim, um código de ética estabelecido único e que determina o que deve ser feito, então fica a critério dos sacerdotes, tendo como base a consulta do Ori da pessoa. O Ori é o destino, é o que há de mais sagrado na pessoa, para o que deve ser feito. Então, bora colocar assim, existe até, já foram catalogados 1.700 orixás. Então, é impossível que você se inicie em todos os orixás. É impossível. Não se tem como. Então, desculpa. Então, o que ocorre? Determinadas famílias escolhem orixás primordiais para você poder iniciar. Um exemplo é Ifá Urumilá, que é o orixá da sabedoria. A nossa família, a família Odudua, tem como fundamento iniciar a pessoa, primordialmente no orixá Ifá Urumilá, para que Ifá, sendo o orixá da sabedoria, aquele que é o conhecedor do destino, aquele que faz o alinhamento da vida, ele possa dar a você o mapa fundamental da sua vida para que você tenha um bom destino. Então a nossa família tem como base inicial o orixá Ifá Urumilá. Outras famílias não iniciam nesse orixá, já vão, não sei, e tem famílias de Exu, que iniciam diretamente em Exu, só inicia em Exu. Então, depende muito de onde a pessoa está, de qual é a ideia central da pessoa, de qual é a filosofia daquela família, tá? Então, em resumo, o que a pessoa precisa para iniciar? E primordialmente, estudo. O culto Yorubá é um culto baseado em estudo, não é um culto baseado em fé. A fé, ela é muito bonita, ela aquece o coração, ela experimenta a alma. A fé, ela
Ela vai dar à pessoa energia para suportar determinadas coisas, mas sem o saber, Por isso que o orixá Orunmila Ifé é importante, porque o saber, ele é fundamental. Então, se você não tem o conhecimento, se você não estuda, se você não se prepara para o orixá, para a filosofia, porque cada orixá tem uma filosofia muito profunda, extremamente profunda. Então, eu não posso iniciar em um orixá sem saber a filosofia dele, porque senão eu posso me prejudicar, inclusive. Se eu inicio em Exu e eu sou uma pessoa bélica, eu sou uma pessoa que acha que porque iniciei em Exu eu tenho, exemplo, eu sou filho de Exu, então quer dizer que eu posso falar o que eu quero porque o Exu é o orixá da comunicação. Não, opa, pera lá, o orixá é da boa comunicação, porque a má comunicação gera derrota, a má comunicação gera briga, a má comunicação gera fofoca, então o orixá não é isso. Então, o que é interessante que a pessoa faça antes de iniciar? Se aprofunde nos ensinamentos e na filosofia daquele orixá. Iniciar só por iniciar, você cria uma usina de energia dentro de você que pode ser deletéria, inclusive. E existe algum tipo de tabu que vocês precisam quebrar todos os dias da sociedade? Existe. A preguiça, a fofoca, a maledicência. Esses são os tabus que a gente tem que vencer todos os dias. São os nossos inimigos internos. Esses sim, todos os dias. Vocês quebram eles. E existe algo que a sociedade, né, as pessoas hoje acham que vocês fazem, e que não é verdade, que é mentira, e que é uma lenda que foi posta dentro da religião? Cara, assim... Como que eu posso falar? Tipo, nenhuma fala sai da boca de alguém sem ter uma verdade antes observada, né? Então, então assim, eu não posso falar, tipo, por exemplo, falar, nossa, os macumbeiros, eles são extremamente éticos. Não são, nós não somos. Porque é da natureza humana ser falha, é da natureza humana ter essa quebra de comportamento. Então, assim, eu particularmente, como eu sou adepto daquilo, eu só escuto aquilo que me faz bem. Às vezes, tem coisas que entram por aqui, sai por aqui, eu escuto e ela desaparece no meu ouvido. Então, eu sou muito, digamos assim, eu tenho uma dieta de palavras. Então, aquilo que não me convém, eu deixo passar. E vocês ainda sofrem preconceito da sociedade por se declarar frequentadores de uma religião de matriz africana? Com certeza, né? Porque a intolerância ainda existe, tá forte. Nossa, existe muita. A intolerância, ela tem como fundamento a origem, né? Então, assim, tudo que é africano vai ser... Assim, eu não posso falar sobre racismo, porque eu não sou, porque eu sou uma pessoa branca. Mas, assim, por conta da religiosidade africana, eu já perdi emprego, já fui mandado embora de escola, eu já sofri perseguição. Isso aí é uma coisa de menos. Tanto é que hoje a coisa está começando a mudar. De fato é. A gente não pode falar que não mudou. Tá mudando. Tá melhorando. Até porque a alta classe social já tá insatisfeita com o cristianismo e precisa buscar outros mecanismos. Então é uma questão muito mais econômica, onde a alta classe começa a adentrar o mundo africano e ao adentrar ela se percebe pertencente e por isso ela evita o comportamento agressivo, o comportamento preconceituoso. Mas se essa alta classe que está dentro hoje do culto africano, ela não estivesse, ela seria aquela que aponta o dedo. Você acha que por conta dessa grande disseminação de conteúdos nas redes sociais, no digital, é que vem trazendo então esse novo público para esse público que você disse, esse conhecimento, esse dizer todos os dias, estar presente todos os dias, a informação chegando mais rápido e em tempo real praticamente nas pessoas? Esse é o motivo dessas pessoas de alta classe estarem entrando agora na religião africana?
Não, eu vejo até como uma movimentação espiritual. Eu não diria espiritual, mas eu diria psicológica. Mais psicológica, sabe? Porque como as religiões basilares do Brasil, que é o cristianismo, e dentro dessa eu estou falando sobre o ramo do cristianismo, ele já não dá respostas adequadas aos anseios das pessoas, sabe? As pessoas acabam por pura dor buscando outros caminhos alternativos para a sua cura. E aí eles vão para o xamanismo, eles vão para a questão afro, eles vão para outras vertentes, porque a dor é tamanha que não adianta mais você olhar para cima e rezar, que não vai curar. Então, só que a comunicação hoje, aí a gente entra até numa questão de algoritmos, né, tipo do Instagram, essas coisas, tipo, eu não recebo nada evangélico. Eu não recebo nenhuma publicação evangélica. Então existe a parte da transmissão do conhecimento, mas essa transmissão do conhecimento ela é restrita ao algoritmo que vai dar visibilidade, like, essas coisas que o Instagram mesmo controla. O que é de evangélico vai para evangélico, o que é de budista vai para budista, o que é de macumbeiro vai para macumbeiro e continua a mesma coisa. Que legal. E uma pergunta que eu faço para todo mundo aqui na sociedade, a gente quer saber, na sua opinião mais sincera, do fundo do seu coração, é para você hoje, qual seria o grande mal da humanidade? Nossa, a minha pergunta eu causaria muita discórdia. Cara, o que é... Como é que é? Bora lá de novo. Qual seria o grande mal da humanidade hoje? O grande mal da humanidade hoje. Com a pergunta mais sincera mesmo? Com a resposta mais sincera? Sim. O cristianismo. Levando em consideração que eu sou historiador, eu sou acadêmico. É de se pensar, sim. E assim, e eu desconheço alguma outra religião, alguma outra filosofia que foi tão cruel, que foi tão agressiva, que massacrou tanto, que violentou tanto, que dizimou tanto em nome de uma divindade. Eu me nego eu sou muito adepto a Saramago nesse momento, porque quando Jesus está na barca, né, no livro, o Evangelho segundo Saramago, e aí, eu não sei se você já leu esse livro. Não. Leia, é muito bom. E o diabo tá com Jesus, tá o diabo, tá o pastor, né, que é o nome do pastor, Jesus e Deus na barca. Um olha pro outro e Deus começa a falar quem ele vai matar, como vai matar, para conseguir o que quer. E o diabo vira e fala: eu não tenho nada a ver com isso. Então é muito cruel, mas assim, talvez isso cause alvoroços nas pessoas. Mas isso é muito cruel, sabe? Eu como pesquisador, historiador, eu não consigo. O maior mal para mim é o cristianismo. Que legal. E se as pessoas que estão nos escutando hoje quiserem entrar em contato com você, conhecer um pouquinho mais do seu conteúdo, que você posta muita coisa legal, são vários vídeos, muitos carrosséis ensinando, né, essa forma de vida tão linda, essa cultura, essa religião tão bonita. Como que as pessoas podem te encontrar? Tem o Instagram da Africanizar, né, que é o @africanizar. Tem o site, também africanizar.com, que o Africanizar, na verdade, ele é um centro cultural, né? Então é um local de divulgação do conhecimento. E tem o templo, que é o templo Exu, o templo dos orixás, que fica em Brasília. E tem o Instagram, e a gente está finalizando o site agora também, que é o exutemprodosorichás.com. O templo possui, alguma coisa online ou é só presencial? Existe, assim, o templo, ele é presencial, não, mas os tem jogos... como ser online?
Não, online tem os encontros que nós fazemos, inclusive no grupo de estudos, né, no grupo de estudos que é o grupo Africanizando Pensamentos, que a gente precisa pensar como africano para entender o orixá. E eu preciso, e é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, pelo menos eu preciso me descristianizar. Então eu tenho muita coisa do cristianismo dentro de mim que eu tenho que retirar para pensar o orixá. Cada vez que eu penso no orixá, eu não posso pensar no Brasil, eu tenho que ir para a África. Então é porque a origem é lá, é deles isso, sabe? Isso é pertencente a eles, é deles. O orixá é preto, o orixá tem local, o orixá tem raiz, o orixá não é energia que sem cor, o orixá é preto. Isso que é importante. Quando eu determino isso, quando eu aceito isso e paro de colorir o orixá, eu aceito que eu preciso me quebrar, me reconstruir, me recompor para ter esse novo mundo perto de mim. Então, existe esse grupo que é Africanizando Pensamento, que a gente discute filosofias, a gente vai discutir a filosofia, a base filosófica, os fundamentos filosóficos, as virtudes dos orixás para ir para a nossa vida. Né? E é um processo, eu vou dar uma europeizada agora na coisa. Aquilo que Nietzsche vai falar com a teoria do martelo. Eu vou me quebrar, eu vou me destruir para poder me recompor, me reconstruir. E para finalizar o papo de hoje, a gente foi incendiado pela cultura pop, pela cultura, vamos dizer assim mesmo, sobre a palavra axé, principalmente na música, né? Na raiz, agora perguntando de verdade, o que é o verdadeiro axé? Cara, essa é uma pergunta difícil, sabia? Essa é uma pergunta difícil. O que é axé? Axé é energia. Axé filosoficamente é força motora que transforma a vida. O ebó é o ato de praticar o axé, é o empurrar o axé. Então o axé ele é tão difícil de ser, assim, para o Yorubá é tão simples para ele, porque assim é o ar que se movimenta. Que a gente foi assim erroneamente instruído que axé é tipo uma saudação de bem-vindo, você é maravilhoso, né? E não é isso, né? Não é isso. O axé é uma energia que movimenta. Então, o axé é a energia que atravessa o fio da sua casa, literalmente, tá? E transforma aquela eletricidade em luz. Então, só que existe vários tipos de axé, várias sintonias do axé, porque cada orixá detém uma sintonia desse axé, cada orixá detém um risco desses 1.700 tipos de axé. Então, cada orixá é responsável por... E você já viu aquelas caixas antigas de telefone, onde você colocava os grampinhos certinho para cada? Então, o axé seria a condução. Exato, é a energia que transforma. Então, se eu quero, por exemplo, ligar esse computador, eu preciso da energia. Só que não é qualquer energia, eu preciso da energia elétrica. Então, a energia elétrica é um tipo de axé. Só que a gente é acostumado, e aí que eu vou, desculpa até tomar o tempo, mas eu vou adentrar um pouquinho mais a coisa. A gente está acostumado muito quando fala sobre o divino, fala sobre o espiritual, fala sobre o religioso, porque o axé é isso. Só que a gente está acostumado desde criança a sair de casa. Para encontrar o divino, a gente sai de casa, põe uma roupa bonita, põe um perfume, põe um sapato, um tênis, uma calça, uma saia e vai a algum lugar. Então a gente está acostumado culturalmente a esperar esse divino, que é o axé,
habitar como se fosse uma luz que saísse do céu e pairasse sobre nós como a imagem angelical do cristianismo. Só que o axé, ele é a água que você bebe todo dia. Ela não te dá vida todo dia? Não é o grão que nasce que faz, sabe? É a energia que faz a germinação do grão. É aquilo que movimenta o ar, que faz o seu pulmão respirar. É o pulsar do meu sangue. O que faz, sabe? Que energia é essa que faz que meu sangue pulse e que meu coração se movimente? Isso é axé. Ele é materializado, ele é matéria, ele não é algo divino que está do outro lado do plano espiritual. Existe axé do outro lado? Existe. Mas o axé, ele é literalmente uma força energética que faz a vida se movimentar. A vida em sua larga escala. Ela não é só... o axé, ele é profundo. É quando você olha os átomos e você vê os átomos vibrando. E ali você encontra Exu, você encontra a força motora da vida. Isso é axé. Então, só que a gente fala axé como forma de axé. Que assim, cumprimento, Então, o axé é muito maior do que isso. Axé. Pra gente escolher axé, a gente iria profundo. Eu não falei que esse papo seria reveladores, meus amigos. Gostaram? Então deixe suas 5 estrelas aqui no Spotify. Manda esse áudio para todo mundo que vocês acham que precisam conhecer um pouco mais e que tenham preconceitos e dúvidas ou não conheçam. Acho que esse áudio é muito esclarecedor. Essa é a nossa ideia, levar informação verdadeira, de qualidade para vocês. E eu tô encantado de verdade. Axé. É a coisa mais linda do mundo, gente. Apesar de eu estar cheio de dúvidas, eu acho que... Não, assim, apesar de que eu estava, né? Não estou mais cheio de dúvidas. Deu para esclarecer muita coisa. Claro que não é em uma hora que a gente vai falar tudo sobre o Yorubá. A gente nunca vai conseguir falar tudo. Tô aqui com 1,5 milhão de perguntas que era para fazer, mas deixo o convite para você voltar, para a gente continuar falando dessa religião linda, ancestral e histórica que temos e que a gente precisa aprender mais, porque a gente não tem, né, tantas pessoas que falam dela. Eu acho que a gente precisa levantar esses nomes e ter essas referências. E uma dessas referências é você, Jonathan. Então, muito obrigado por você ter cedido um pouquinho do seu tempo aqui no Sociedade Paranormal. Gratidão de verdade. Que a gente aqui é faminto por conhecimento, por saber. E você deu explicações lindas aqui pra gente hoje. Gratidão de verdade. Bruno, sou eu que agradeço. Conversar sobre isso é sempre muito prazeroso, sabe? E trazer essa perspectiva que é passada pelos próprios africanos pra gente. E querendo ou não, a gente vai acabar no processo de reformulação, perdendo muita coisa ainda, mas tentando sempre manter aquilo que eles ensinam. Isso pra mim, eu que tenho que te agradecer o espaço que você abriu, tá? Porque eu acho que o orixá, ele é isso, ele é esse movimento da vida, é a pulsão, é a constância, é o saber que nunca para. Obrigado, tá? E se pudermos falar depois mais, será um prazer. Tá convidadíssimo, a casa é sua agora, você volta quando você quiser. Fala assim, quero falar, a gente abre aqui pra você, porque eu acho que tem muita coisa, até mesmo, a gente tem muitas dúvidas, né? As pessoas devem porque é igual eu falei, a gente tinha uma percepção do que é o axé de uma forma errada, a gente tinha uma percepção até mesmo da própria palavra macumba, né? Porque assim, as pessoas demonizaram essa palavra, colocaram ela de uma forma ruim, pejorativa, e assim, eu acho que isso a gente precisa trazer, a gente precisa mostrar o que é de fato real, essas expressões que foram banalizadas, que foram mal faladas durante tanto tempo,
A gente tá aqui para mostrar às pessoas o verdadeiro e real sentido. E você fez isso hoje com muita maestria. Muito obrigado. Obrigado a você, Bruno. E é legal porque fala, como é que é, macumbeiros, não sei o que, é uma coisa tão natural que eu acho assim, gente, que é isso? E assim, e como diz, se a gente nega que nós somos, né, o mundo nos consome. Boa, então tá convidado a voltar, gratidão mais uma vez. Gente, corre lá no Instagram, sigam muito, que é muito legal os materiais que ele posta, é quase todo dia, né, que você posta material lá. Eu tenho uma frequência de pelo menos a cada 2 dias estar postando, porque é uma constância mesmo, é um trabalho que é a constância da coisa, precisa ser assim, se não for assim, não vinga. E não esqueça de seguir a gente lá também, tá? Segue ele, mas segue a gente também. Por favor, gente! E mostre pra todo mundo esse episódio, porque o Sociedade Paranormal em êxtase vai ficando por aqui. Não queria continuar falando mais umas 3 horas aqui, mas, né, a gente tem um tempo. Mas aguardem, porque em breve o Jonathan volta pra gente explicar mais sobre os mistérios da nossa sociedade. Gratidão por vocês nos escutarem até aqui, e eu te espero na semana que vem com mais um Sociedade Paranormal. Você sabe que eu te espero. Grande beijo e até lá. Obrigado, Jonathan. Tchau. Tchau, tchau.